Quando o sol se punha sobre a terra de Gósen, Jacó estava deitado em sua cama, com o corpo fraco, mas o espírito firme e decidido. O silêncio no ar era carregado de expectativa enquanto ele chamava seus 12 filhos. Um por um, cada um representava uma tribo, um destino, entrelaçado com a aliança de Deus com Abraão, Isaque e com ele próprio. O coração de Jacó estava pesado, cheio de lembranças das dificuldades e vitórias que viverão juntos. Ele sabia que aquele momento era mais do que pessoal, era profundo, era o encontro entre sua própria vida e o futuro de Israel. E, nesse instante sagrado, o Espírito de Deus se moveu sobre ele, confirmando que suas bênçãos não eram apenas palavras, mas uma pronúncia divina sobre seus destinos. A presença invisível do Todo-Poderoso encheu o ambiente enquanto Jacó, tremendo, começou a dizer: reúnam-se, para que eu conte o que lhes há de acontecer no fim dos tempos. Gênesis 49:1. À medida que Jacó pronunciava cada bênção, a essência de seus filhos surgia no clima sagrado daquele momento. A Reuben, o primogênito, ele dizia: você é meu primogênito, minha força e o começo da minha força. Gênesis 49:3. Mas ainda ecoavam nele as marcas de antigos pecados, revelando toda a complexidade de família e perdão. O peso emocional era evidente no ar, enquanto Jacó lembrava das turbulências da jornada que fizeram juntos, despertando tanto orgulho quanto tristeza em suas palavras. Levi e Simeão receberam uma advertência severa, pois Jacó condenou sua violência. Maldito seja o seu furor. Gênesis 49:7. Um silêncio carregado de tensão divina, entre justiça e misericórdia, tomou conta do ambiente. Cada bênção se revelou como uma tapeçaria rica, tecida pela mão de Deus, uma profecia, um aviso, uma incumbência para que seu legado de fé permanecesse firme, mesmo diante dos desafios futuros. Por fim, Jacó voltou-se para José, o favorito, que tinha passado do abismo do desespero a uma posição de poder no Egito. José é ramo frutífero. Os arqueiros o feriram de amargura. Gênesis 49:22-23. Naquele momento, seus olhos se encontraram e as lágrimas correram livremente. O perdão, tantas vezes difícil de alcançar, estava entrelaçado no abraço deles. A mão de Jacó repousou na cabeça de José enquanto ele pronunciava bênçãos que falavam do favor divino, bênçãos do alto dos céus, bênçãos das profundezas que há abaixo. Gênesis 49:25. O ambiente parecia brilhar com a presença do Espírito Santo, enquanto Jacó transmitia uma bênção que era tanto um reconhecimento do sofrimento quanto uma declaração de esperança, narrativas divinas se entrelaçando através das gerações. A sala ficou em silêncio, enquanto o peso das palavras de Jacó ecoava nos corações de seus filhos. Com uma oração sincera, ele levantou a voz e disse: reúnam-se e ouçam, ó filhos de Jacó. Gênesis 49:2. Cada um, apoiado pela bênção divina que lhes havia sido entregue, agora encarava a dura realidade da mortalidade. Jacó, sabendo que seu tempo estava chegando ao fim, preparou-se para seu próprio sepultamento. E ordenou: enterrem-me com meus pais na caverna, na terra de Canaã. Gênesis 49:30. Seu desejo de retornar à terra da promessa tinha um profundo significado espiritual. Era a terra que Deus havia dado a Abraão, um lembrete de que sua identidade estava firmemente enraizada na aliança feita há gerações. Esse momento ia além do direito físico à sepultura. Era um sinal do desejo de se conectar com uma linhagem divina, destinada a mais do que as lutas desta terra. Conforme a vida de Jacó ia se esvaindo, um silêncio sagrado tomou conta do ambiente. Seus filhos, tomados pela dor, fizeram um pacto de união para honrar os desejos do pai, demonstrando toda a essência da devoção familiar diante daquela perda iminente. Faremos conforme vocês disseram. Gênesis 50:5, eles afirmaram, com suas vozes entrelaçadas de fé e aflição. Esse compromisso mostrou que, mesmo na hora da despedida, o amor e a lealdade conseguem fortalecer os corações. Mais uma vez, o Espírito de Deus estava presente, lembrando-lhes de que uma promessa não era apenas pela vida de Jacó, mas carregava consigo o legado para o futuro de Israel. A respiração de Jacó ficou cada vez mais fraca, mas seus olhos brilhavam com o amor de um pai. Ele se agarrava à esperança de que sua partida não significasse o fim,
mas a continuação do plano de Deus para Israel. Com seu último suspiro, Jacó puxou os pés para a cama. Seu ato final foi um retorno simbólico ao Deus que o guiou durante toda a vida. Uma reverência sagrada tomou conta do ambiente. O patriarca havia cruzado para a eternidade. Enquanto os embalsamadores se preparavam para o sepultamento, a terra chorava por essa figura antiga, cuja vida era um testemunho de resistência e cuidado divino. Eles lamentaram por 70 dias, um reflexo do valor sagrado que davam à família e ao luto, como diz a Bíblia em Gênesis 50:3. A viagem de volta a Canaã ressoava com ecos de uma orquestra divina, enquanto os filhos, agora unidos como um só povo, levavam Jacó ao seu descanso final, lembrando a todos da importância de honrar suas raízes e herança. À medida que a cerimônia de sepultamento terminava, as sombras escurecerão os corações dos irmãos de José. O medo tomou conta de suas almas. E se José guardar mágoa de nós? Eles sussurravam entre si. As memórias da traição ainda ecoavam em suas mentes como uma melodia assombrada, suas mãos marcadas pelo sangue da inveja e do ressentimento, quando venderam José como escravo. Com passos hesitantes e tremendo, eles se aproximaram de José, carregando a culpa e a vergonha. A morte de seu pai tinha desfeito as delicadas camadas de confiança familiar, e o silêncio com que José os tratava agora parecia uma espada apontada ao coração deles. Mas o olhar de José não era de vingança, e sim de compaixão. Ele lhes garantiu: não tenham medo, pois estou no lugar de Deus. Nestes momentos emocionantes, a verdade emocional veio à tona quando José confrontou as lembranças do passado que viverão juntos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus virou isso para o bem. Gênesis 50:20, ele declarou com clareza e firmeza. As muralhas erguidas ao longo de anos de mal-entendidos e traições começaram a ruir. As palavras de José foram como uma tábua de salvação, seu coração transbordava graça, convidando seus irmãos para uma jornada de reconciliação que transformaria tudo. Ao ver a emoção transbordando em seus olhos, eles tiveram uma experiência divina que restaurou a ferida do passado, mostrando que, através do sofrimento, a mão de Deus pode criar caminhos de redenção. Este momento não foi apenas de perdão, foi uma profecia do futuro, revelando o poder de Deus de transformar dor em cura. Os irmãos se desmancharam em lágrimas ao abraçar José, cada um reconhecendo uma parte da jornada de cura que começava a reparar o que o ódio tinha destruído. No abraço, o perdão era palpável, um momento divino que refletia a misericórdia de Deus. Foi uma prova eterna de que o amor é capaz de vencer o pecado. Que coisa emocionante saber que José, antes vítima, agora se tornou uma fortaleza para sua família, encarnando o amor redentor de Deus. Nesse ato, José deixou um legado para todas as gerações futuras, lembrando a todos da importância da graça e da reconciliação. E, com um sussurro cheio de esperança, ele disse: eu cuidarei de vocês e de seus pequenos, como está em Gênesis 50:21. Com o enterro de Jacó feito e José unido aos seus irmãos, um silêncio divino pairou no ar, pesado com o peso do legado. As bênçãos proferidas por Jacó não eram meras palavras antigas. Elas prenunciavam o nascimento de nações, as tribos de Israel, cada uma destinada a cumprir o plano divino de Deus. A importância dada à terra de Canaã nos momentos finais de Jacó lançou as bases para o povo de Israel, ensinando-os a olhar além do presente e a abraçar as promessas de Deus. Essas bênçãos ecoaram ao longo da história, lembrando às futuras gerações sua identidade enraizada na aliança. A visão do patriarca não era apenas para seus descendentes imediatos, mas para toda uma comunidade que surgiria a partir deles, firmando sua fé na certeza da providência divina. José, ao garantir o bem-estar de sua família no Egito, já antecipava as dificuldades que eles enfrentariam numa terra estrangeira. Sua vida se tornou uma prova viva do cuidado providencial de Deus. Sua posição na corte do faraó foi uma ilustração brilhante de como Deus pode usar as intenções humanas para seus propósitos divinos. Mesmo diante das dificuldades, José mostrou resiliência e fidelidade, criando um padrão de encontros divinos em meio ao sofrimento. Ao cuidar do povo dentro do Egito, ele abriu o caminho para a sobrevivência de Israel, encarnando a esperança na promessa inabalável de Deus. Esse legado não foi apenas passado pela família,
mas ecoou através dos ensinamentos religiosos, inspirando incontáveis fiéis a confiarem na história redentora de Deus ao longo das eras. No coração da história deles está uma verdade eterna: o perdão é uma força poderosa capaz de superar as feridas mais profundas. A disposição de José em perdoar seus irmãos não era apenas sobre reconstruir laços pessoais, mas também afirmar um mandamento divino: amar sem condições e perdoar abundantemente, assim como Deus perdoa a sua criação. Essa herança de perdão ressoa na nossa fé cristã. Através dessa narrativa, somos lembrados de que nossas vidas, assim como a de José, têm a oportunidade de reconciliação e cura, um elemento essencial da nossa caminhada com Deus. E à medida que a Igreja abraça a mensagem de misericórdia, iniciada entre os patriarcas, ela se torna um princípio orientador, incentivando as pessoas a buscar reconciliação, fortalecer os laços familiares e abraçar a história contínua do amor de Deus, que culmina na salvação. Nos últimos dias de Jacó, houve uma forte esperança e uma visão profética. Essa fase nos lembra que nossa vida aqui na terra não termina em desespero, mas na certeza de promessas eternas. Quando Jacó pediu para ser sepultado em Canaã, ele não desejava apenas voltar ao seu lar. Ele tinha uma fé profunda que ia além da morte. Ele enxergava além de sua tenda terrena e via um lar celestial que o aguardava. Essa esperança por um legado maior reflete a promessa cristã da vida eterna, uma garantia sagrada que todos os fiéis carregam no coração. A bênção deixada por Jacó fortalece a comunidade de fé, que continua a enfrentar as dificuldades, confiando que Deus preparou um lugar para cada um deles em seu reino eterno. A história de José ilustra de forma poderosa o impacto da fé e do amor ao perdoar. Seu percurso refletiu o amor redentor de Cristo, nos ensinando que até mesmo as traições mais dolorosas podem trazer bênçãos que vão além da nossa compreensão. A certeza do perdão alivia o peso da culpa e fortalece a comunidade, unindo as pessoas pelo amor, exatamente como Jesus ensinou. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Mateus 6:14 da manhã. Essas lições tocam profundamente o coração da nossa fé, incentivando todos a abraçar o perdão, não como sinal de fraqueza, mas como um ato corajoso de amor, fundamentado na graça ilimitada de Deus. A história de Jacó e José conecta antigas crenças às jornadas de fé de hoje. Seus exemplos nos desafiam a manter nossos laços de aliança, a sermos firmes mesmo diante das dificuldades e a buscarmos ativamente o perdão de Deus. No mundo atual, cheio de divisões e conflitos, essa história nos lembra que há esperança e cura, incentivando os fiéis a viverem o espírito de reconciliação que José demonstrou com seus irmãos. À medida que esses eventos sagrados ecoam em nossas vidas, somos lembrados de que cada encontro, cada gesto de amor, pode reverberar ao longo do tempo, fazendo parte do grande plano de redenção de Deus. Assim, o legado desses patriarcas continua iluminando nosso caminho, como mensageiros da graça em um mundo que clama por cura.